Luz e paz, meus amigos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E se você rompe a madrugada, uma boa madrugada. Hoje nós vamos narrar os mitos que dão significado aos símbolos contidos nas cartas da corte do naipe de copas, cujo elemento é a água e que diz respeito a amor e relacionamento, ok? Vamos falar do pajem, do cavaleiro, da rainha e do rei, que são cartas que trazem muita alegria quando elas saem em uma leitura de tarô. Pois bem, o pajem de copas. A gente observa a carta e ela traz a figura de um jovem com um manto longo púrpura, mostrando que ele não está em movimento longo, né? Em uma longa jornada. Ele traz a taça do elemento água, a taça do amor e relacionamento. Ele está debruçado sobre um lago de águas espelhadas, né? Ao derredor uma planície bem verdinha, com árvores que se cobrem, mostrando que o lago é bastante intacto, por isso ele é espelhado. E o jovem contempla a sua própria imagem. Pois bem, esse é Narciso, e é o mito de Narciso que mostra os poderes do pajem de copas. No pajem, os poderes e as qualidades do elemento ou do naipe estão incipientes, são juvenis, são mutáveis, necessitam de cuidados. Isso não quer de nenhuma forma dizer fragilidade ou impotência, tá legal? Então vamos lá, vamos falar do mito. Narciso nasceu na Téspia, uma região da Grécia. Ele é filho de Céfiso, um deus representado por um rio e que muitas vezes se apresenta como o próprio rio. E Liríope, uma ninfa. Então Céfiso e Liríope tiveram a Narciso. E já bebê ele era extremamente belo. E à medida que ele crescia, né, se tornando um jovem, um adolescente, sua beleza era tamanha que preocupava a sua mãe, Liríope. Então Liríope consultou um oráculo, o velho Tiresias. Haviam alguns oráculos, né? Um deles era o oráculo de Delfos, o principal, mas nas regiões, às vezes, os sábios faziam esse papel de oráculo. E nesse lugar era um sábio, o sábio Tiresias. Pois bem, o oráculo lhe disse: se Narciso não contemplar a sua imagem, terá vida longa. Mas se ele contemplar a sua imagem, se ele se conhecer, morrerá. Então, desde aquele dia, zelando pelo seu filho, Liríope não permitia que Narciso se conhecesse, contemplasse a sua imagem. Bom, um mecanismo de controle, não é? E todo controle é uma ilusão. Fecha, inclusive, o chakra frontal, né? A ilusão de controle, a ilusão de dominação. Pois bem, um dia Narciso estava passeando pelas planícies tespianas quando encontrou esse lago da imagem. É um lago virgem, um lago que não havia sido alterado pelos homens, né? As águas eram cristalinas de tal forma que se tornavam espelhadas. Então, Narciso viu a sua imagem. Então ele se contemplou. Contemplando-se, ele buscou nele as qualidades que ele considerava as mais verdadeiras, justas e belas, as mais importantes. Então ele se admirou, então ele se amou profundamente, então ele se agradou. E em um determinado momento, tentando tocar a imagem e não conseguindo, ele lançou mão de um punhal e dizendo a frase: ó jovem amado em vão, adeus, se matou. Parece uma história trágica, mas esse ato simbólico de Narciso se matar representa o rompimento da linha tênue que separa a autovalorização,
o auto-reconhecimento, né? O reconhecer, o conhecer a si mesmo, do reconhecimento do outro. Então, quando Narciso estava pleno de si, quando ele via nele as melhores qualidades, quando ele via nele a beleza que lhe era satisfatória, quando ele via nele mesmo a possibilidade de se agradar satisfatoriamente, ele quebrou a linha tênue para que não vivesse só e pudesse reconhecer o outro. E isso é o grande X da questão da carta do pajem. Porque o outro, ele é de fato o outro, pessoal. E ele não pode ser uma imagem que você criou, uma criação sua, um simulacro, uma ilusão. Ok? O outro não pode ser em nenhum momento o que você quer que o outro seja, porque isso seria um novo mecanismo de controle, uma ilusão. E aí, apego. E o apego é sombrio. O apego também fecha um dos chakras, o coronário, que manda a sua energia diretamente pela árvore de Jacó até Altsirá, ou a qualquer dimensão que você queira se conectar, a qualquer um dos arcanjos, não é? E é isso, querer que o outro seja uma imagem sua, significa que você está procurando no outro aquilo que lhe falta, aquilo que você não tem em você. E essa falta de poder não existe quando sai o naipe do pajem de copas. O pajem de copas significa que ele tem esse poder de amar a si mesmo, de valorizar a si mesmo, de conhecer e reconhecer a si mesmo, de transformar solidão em solitude, ou seja, o prazer de estar na própria companhia. Legal? Então, este é o poder do naipe do pajem de copas. Legal? Estando de posse desse poder, a carta pode te instruir a lapidar-se um pouco mais, ou pode dizer que você já tem esse poder dentro de você. E ele é mutável exatamente porque ele permite que você rompa essa linha tênue e reconheça o outro. Mas aí, o outro que você vai reconhecer para que entre na sua vida será um outro o mais real possível, o mais real que o outro se permite conhecer, porque é o outro, perfeito? Então você está absolutamente empoderado, livre de apego, livre de engano, livre de frustração, ainda que o relacionamento não seja longo ou sequer aconteça, ok? É poder fantástico, pessoal. Legal? Vamos passar então para o Cavaleiro de Copas. Pois bem, olhando a carta do Cavaleiro de Copas, a gente vê um jovem, ele está sobre um cavalo, numa planície verde, e ele passa sobre um riacho, né, um rio meândrico de águas calmas. E ele está usando uma túnica curta, mostrando que ele está em movimento, né, que ele é até mesmo um esportista, é um aventureiro, né, um guerreiro, sendo que ele usa também um peitoral e um elmo. Ele tem nas suas mãos a taça do naipe de copas, mostrando que ele é possuidor do poder da água, né, de se adaptar às situações, de escolher água cristalina e de se apresentar como água cristalina no amor e no relacionamento, aquela que se permite conhecer, aquela que permite a contemplação da beleza, da forma, que gera harmonia e permite plena realização dos desejos, não é?
Olha para você ver que a postura tanto dele quanto do seu animal são de absoluta galância, né? Ele é galante, o cavalo é galante. A foto é a imagem de um homem galante sobre o cavalo. Pois bem, essa é a descrição da carta. E quais são os poderes do cavaleiro de copas? Bom, o cavaleiro de copas tem em si uma energia relacionada à água. E essa energia é poder. E esse poder chama-se paixão. Paixão, energia que impulsiona, que te faz buscar, que te faz lutar por, que te faz se esforçar, ok? Então, não devemos confundir paixão com apego. Apego é a falta de qualidades, de valor, de conhecimento de si mesmo. Então, você busca isso no outro e você se apega àquela imagem projetada, àquela imagem irreal, àquele simulacro. E paixão? Paixão é energia interna que te motiva, que te impulsiona. Imagina o poder da água descendo uma encosta, né? A corredeira gera energia elétrica para sustentar uma cidade inteira ou várias. Não é assim que são construídas as hidrelétricas? Pois bem, então a gente retirou aí a paixão do apego. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Paixão é positivo, apego é negativo. E no sentido de buscar e de esforçar-se, a paixão se aproxima muito mais do amor que foi teorizado por Yeshua, Jesus de Nazaré, Yod Rei Skin Vav Re, que se chama ágape. No amor de Platão, eros, desejo. No amor de Aristóteles, filia, alegria pelo que se tem. No amor de Jesus, ágape, se esforçar pelo outro, né? Buscar, você querer que o outro veja além, ok? Então a paixão se aproxima muito mais disso. É um grande poder. Então vamos ao mito. Havia uma cidade chamada Argos, e nós já passamos por essa cidade quando contamos a história de Orestes, né? Na cidade de Argos nasceram alguns heróis, Atreu, Agamemnon, Menelau, o próprio Orestes, não é isso? Nesse momento, o rei de Argos era Acrísio, e ele era casado com Eurídice, e tinham uma filha, Danae. Bom, Acrísio preocupava-se com a sucessão do trono, já que ele só tinha uma filha. Então ele consulta o oráculo. Ele consulta o oráculo para saber o que deveria fazer, quais eram as possibilidades das demasiadas linhas chamadas futuro. O passado é cristalizado, futuro uma infinidade de linhas. Você escolhe, o oráculo te ajuda a escolher bem. E o oráculo disse: o seu neto te matará. Então, se Danae se casar e tiver um filho, esse filho, que é seu neto, vai te matar. E daquele dia em diante, Acrísio mantinha Danae como que aprisionada. É claro, num castelo, né, em átrios que eram muito amplos, com todo o conforto do mundo, nada de grilhões e cadeia. Ela só não podia ficar se encontrando com ninguém, vivia em absoluto conforto, mas como prisioneira, né? Novamente uma ilusão, a ilusão de controle. Todavia, quem se apaixonou por Danae, que era de uma beleza sem igual, foi Zeus. Zeus, o Deus que trouxe ordem ao caos, aqui, nessa dimensão onde nós vivemos.
E Zeus não precisa de nenhuma porta para poder chegar em um lugar. E ele se manifestava no quarto de Danae. E Danae engravidou. Estando grávida, ela disse a Crísio: esse filho é de Zeus. Zeus me visitou. Ele me engravidou. O filho é de Zeus. Mas a Crísio não acreditava. E quando o menino nasceu, ele pegou a sua própria filha, Danae, e o filho, que é Perseu, e colocou dentro de um sarcófago e lançou ao mar, dizendo: se é filho de Deus, Deus o salvará. Bom, Zeus, que é o deus em questão, salvou. Ele conduziu o sarcófago até a ilha de Sérifos. E um pescador, muito verdadeiro e justo, encontrou o sarcófago e salvou Danae e Perseu. O nome dele era Dictys. Então uma família se formava: Dictys, Danae e Perseu. Perseu era filho de Zeus. Então ele cresceu com dons extraordinários. Ele era mais inteligente, mais sábio, ele era mais forte, ele era mais rápido, ele caçava mais, ele pescava mais, ele inventava coisas. E isso chamou a atenção de todo o reino, porque Danae contou: é porque ele é filho de Zeus. Inclusive o rei, que era Polidecto, quis conhecer aquele que era o suposto filho de Zeus. E quando o rei procurou Perseu, ele viu a mãe de Perseu, que é Danae, e ele desejou Danae de tal maneira a partir daquele momento. Bom, Perseu já era um adulto, e como haviam tantas histórias sobre seus feitos, não tinha como negar absolutamente que ele era filho de Zeus. Então, Polidecto ficou meio que complicado, né? Era complicado tomar Danae à força se Perseu estava ali. Mas Polidecto teve uma ideia: eu vou tirar Perseu da jogada. E o que ele fez? Criou um torneio que daria terras, que daria gado, que daria riqueza e que daria títulos de nobreza ao vencedor. Bom, do que se tratava o torneio? Trazer a cabeça da Górgona, da Medusa, aquele monstro que transforma homens em pedra. Na verdade, qualquer criatura em pedra só de olhar. E não só mortais, mas também imortais. Ao contemplar a figura da Medusa, se transformam em pedra. Bom, vocês podem imaginar que não tinha fila para fazer inscrição para o torneio. Mas Perseu, que era apaixonado pela mãe e por Dictys, e que faria qualquer coisa para que os dois vivessem melhor, diz: eu vou. E pronto, o plano de Polidecto estava encaminhado. Só que Perseu era realmente filho de Zeus, como sabemos. Então ele recebeu ajuda da família inteira. Então, da sua irmã, Palas Atenas, ele recebe o escudo e a espada. Do seu irmão Hermes, o mago, ele recebe as sandálias aladas, que lhe davam velocidade e alguma capacidade de voar curtas distâncias. E do seu tio, Hades, que é irmão de Zeus, senhor do submundo, ele recebe um elmo de invisibilidade. E ele viaja um longo caminho até os portões do Tártaro e mata a Medusa. E nós sabemos como. Ele olha a Medusa pelo reflexo do espelho e quando a Medusa vai passar, estando ele escondido, ele corta a cabeça da Medusa e coloca dentro de uma bolsa de couro. Bom, do ventre da Medusa saem o cavalo alado Pégaso e o gigante de ouro. Então, o Pégaso, o famoso cavalo alado,
e o gigante de ouro, né, com aquela espadona chamado Crisaor, são filhos da Medusa e saem da Medusa quando Perseu a mata. Bom, Perseu volta voando no Pégaso e ele tem algum problema com Atlas, e essa parte eu vou saltar. Ele estava quase chegando e ele quer se abastecer, a viagem era longa e ele sobrevoa a ilha de Jope, que corresponde ali à região da Etiópia. E a rainha era Cassiopeia e tinha uma filha muito bela chamada Andrômeda. Bom, chegando lá, ele conhece a rainha, ele conhece Andrômeda e, se conhecendo melhor, ele se apaixona por Andrômeda. Só que havia um grande problema em Jope. A rainha Cassiopeia comparou a sua beleza com a das Nereides, que são uma espécie de sereias lá do mar Egeu. Na verdade, são undinas, daimons da água. Então, são Nereides, Náiades, Liminatides, sereias. Ok? E a rainha das Nereides era esposa de Poseidon e se chamava Anfetite. E ela ficou muito ofendida de um mortal comparar sua beleza com a dela, rainha das Nereides. Então ele exige um sacrifício. Cassiopeia teria que entregar sua única filha como sacrifício para o Kraken, um titã que Poseidon teria que libertar. Bom, o Kraken era páreo duro para um grupo de deuses. Ele é um titã antigo e na titanomaquia a gente sabe que não foi fácil vencer. Perfeito? Mas Perseu, apaixonado por Andrômeda, cheio daquela energia motriz, diz: eu vou enfrentar o Kraken e vou vencê-lo. E nós também sabemos como ele fez. Ele sobrevoou o Kraken com o Pégaso e mostrou a cabeça da Medusa. E quando o Kraken viu a cabeça da Medusa, se transformou em pedra. Pois bem, então ele se casa com Andrômeda e vira o herdeiro do trono de Jope. Na verdade, imediatamente após, vira o rei de Jope, porque Cassiopeia é transformada numa constelação. Então ele volta para Sérifos para mostrar a cabeça da Medusa e ganhar os prêmios de riqueza do rei Polidecto. Mas Polidecto nega. Pelo contrário, ele junta o exército e manda atacar Perseu, e Perseu transforma todo o exército em pedra. Então Perseu agora era também rei de Sérifos. Então ele unifica Jope e Sérifos. Todavia, ele não fica morando em nenhuma das duas. Ele constrói Micenas, a cidade que ele viveu com Andrômeda e o resto da sua vida de mortal. Legal, pessoal? Então, a gente precisa entender que a paixão é um poder. Então, eu sou apaixonado por música de tal maneira que me esforçarei para aprender a tocar um instrumento. Então, o instrumento que eu sou apaixonado é aquele que faz um barulho gostoso na música. Dum, 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 dum. É o contrabaixo. Não importa se acham que aquilo é chato, eu sou apaixonado e eu farei. Ok? Eu sou apaixonado por velocidade e andar em trilhas, então eu me torno um ciclista. Eu compro a bicicleta, eu compro a roupa, eu me esforço, né? Subir é difícil, descer é complicado, eu vou ali treinando e fico craque. Eu sou apaixonado por futebol, então eu treino, posso até não me transformar num grande astro internacional, mas aquele esporte faz parte da minha vida até o fim. Eu sou apaixonado por aquela pessoa, então eu me esforço para o relacionamento dar certo, eu me apresento com uma água cristalina,
né? Eu pergunto se a pessoa precisa de ajuda para alguma coisa. Infelizmente, se a pessoa está ensimesmada em falhas e em complicações que nada dizem a ver comigo, eu preciso me afastar, porque eu não sou apegado, sou apaixonado. Então eu tenho o poder de me afastar daqueles que me fazem mal. Legal? Então, quando sai essa carta, significa que você tem esse potencial em você e que se você não ainda o manifestou, você pode manifestá-lo. Mas lembre-se, o poder começa da autovaloração, do amor próprio. E aí gera o poder da paixão, que é poder se esforçar para que algo dê certo na vida. Legal? Não é assim quando a gente faz uma magia, não é assim quando a gente faz uma oração, não é assim quando a gente faz uma solicitação a Deus com paixão, aí a coisa acontece. É isso. Então, legal? Vamos passar para a Rainha de Copas. Então, observando a carta, a gente vê uma mulher com um vestido muito belo, cor de água, né? Água do mar, cristalina, lá do Nordeste, aquelas águas lá de Porto Seguro, de Porto de Galinha, né? Em dias de sol. E ela está sentada num trono, um trono que está na fronteira exata entre a água e a terra. Uma terra fértil, uma terra abundante, uma terra suave, né? São colinas leve onduladas, uma água tranquila, uma água cristalina, uma água que permite a contemplação da beleza e da forma, né? Uma água que traz harmonia, permite o conhecimento. E ela é senhora dos dois domínios. E ela está com a taça e ela direciona a taça à sua própria boca. E ela tem uma coroa, não é isso? E olha, no trono tem duas serpentes que ascendem, uma olha para a outra, representando que ela é senhora do masculino e feminino. Ela consegue conciliar esses opostos. Todos nós temos masculino e feminino, isso não tem nada a ver com a sexualidade. A sexualidade das pessoas não é da nossa conta. O masculino e feminino é uma condição energética de cada um. Você precisa ser um útero para deixar fecundar uma ideia que sai lá de Keter, do arcanjo Metatron, de Altslut. Ela precisa encontrar em você um útero para que ela possa fecundar, para que ela possa germinar, gerar ideias, não era isso? Você precisa ser o masculino, um falo, para poder fecundar um mundo de boas coisas, de virtudes, de justiças, de boa ação, né? Uma vida apaixonada pelo que se faz, perfeito? Então, todo mundo tem masculino e feminino. O cajado de Hermes, duas serpentes que se acendem, o cajado de Moshe, de Moisés, duas serpentes que se acendem, o cajado de Elias, de Eliseu também, perfeito? Então, a rainha de copas aí, ó. E veja bem que é sensacional, porque ela tem em uma das mãos, na mão esquerda, o tomo de ouro, o tomo da discórdia, a maçã de ouro que foi usada por Eris para poder gerar um conflito entre Hera, Afrodite e Atenas, conflito que foi decidido por pares, ou seja, um masculino escolheu quem era mais bonita. No caso de Helena, ela segura o tomo de ouro para ela mesma. Então, da mesma forma que ela direciona a taça para ela mesma, ela segura o tomo de ouros, afirmando para si mesma que ela é a mais bela. Não é sensacional? Bom, quais são os poderes da rainha de copas? A rainha de copas tem os mesmos poderes do pajem, perfeito? Então ela tem aquele amor próprio. Ela tem os poderes do cavaleiro, então ela tem uma energia poderosa dentro de si, uma paixão. Mas na rainha, isso amadureceu de tal forma que ela seleciona
à primeira vista, ok? Ela é controlada, ela é discreta. E aí a gente pode fazer uma analogia. Talvez todo mundo já tenha ouvido falar de um desenho chamado Dragon Ball, onde um personagem chamado Goku vai aumentando níveis de poder. E para aumentar o poder, ele grita quando ele é jovem, né? Ele grita, mostra os músculos e brilha. E para passar para outra fase, ele brilha mais ainda, fica louro. Mas quando ele chega num nível de poder maduro, ele não brilha mais. Ele é discreto, ele é controlado. Perfeito? Isso é muito legal naquele desenho. E isso retrata os poderes da rainha. Perfeito? Ela seleciona à primeira vista. Então ela escolhe muito bem pelo que se esforçar, o que deixar entrar no seu microcosmos. Tá? Ela é completa, ela é senhora de toda a situação. E quem é a rainha de copas? A rainha de copas é ninguém mais, ninguém menos do que Helena. Helena de Esparta, depois Helena de Troia, depois Helena de Esparta de novo. E a gente já conhece a história, né? Esparta era uma cidade militar, uma cidade poderosa. E o rei era Tíndaro, e a rainha era Leda. Zeus se apaixonou por Leda. Zeus transformou Leda num cisne e copulou com Leda na forma de cisne. Leda volta à forma humana, mas quando ela dá à luz a 2 ovos maiores que de galinha, acredito eu, do tamanho de um avestruz, talvez, maior até. 2 ovos, imagine um ser humano dando à luz a um ovo. De um dos ovos nascem 2 mortais, Clitemnestra, que vira esposa de Agamenon, lá em Argos, e Castor. Do outro ovo nascem 2 semideuses, que é Helena e Pollux. Pois bem, Helena escolhe Menelau, irmão de Agamenon, porque ele era o homem mais esperto, mais forte, mais belo que ela encontrou entre os pretendentes. Então não tem muito a ver com o filme, não é, pessoal? Menelau era sensacional, ok? O que acontece é que Paris, que era o irmão de Heitor, filho do rei Primus, que era um dos embaixadores que negociavam a paz entre as 3 cidades, Argos, Esparta e Troia, havia recebido de Afrodite, na carta dos enamorados, o poder de escolher a mulher que ele quisesse e a possuiria. E Paris, nesse momento, usa esse poder. Ele vê Helena e deseja Helena, e Helena se apaixona por Paris. Helena vai para Troia. Helena está em Troia durante toda a guerra. Quando Paris morre, ela se casa com o semideus Teseu. Depois Teseu vai embora. E quando a guerra termina, ela volta para Esparta com Menelau. Helena, embora tenha sido escolhida por Paris por ação divina, foi senhora do seu destino. Paris não era qualquer um. Paris era um guerreiro sem igual, de Troia. Isso também nada tem a ver com o filme, ok? Paris venceu o torneio de todos os heróis. O mago Hermes conseguiu que ele entrasse em Troia, que ele disputasse o torneio. E ele venceu todos os heróis para poder pegar o seu touro de volta. Foi assim que ele foi reconhecido como irmão de Heitor e filho de Primus.
ok? E Helena foi tão poderosa que resultou em uma guerra, talvez a guerra mais famosa já narrada, infelizmente como mito, nem tanto hoje, porque já existem evidências arqueológicas de Troia, né? Uma das guerras mais famosas já narradas. Os deuses lutaram na guerra, a guerra durou 10 anos, foi uma coisa magnífica. O filme não consegue retratar isso. Bom, lá ela fica com Teseu, um semideus. Nós vamos falar dele quando chegarmos no naipe de paus. Teseu é o rei de paus, ok? Teseu fez coisas fantásticas na Grécia. E depois ela volta para ninguém mais, ninguém menos que Menelau, um guerreiro sem igual, um homem belíssimo. O que importa é que todos os que batiam o olho em Helena desejavam Helena. Porque Helena tem esse poder nela. Ela atrai, ela tem toda a polaridade para atrair. Você veja que ela foi muito seletiva, ela não ficou com nada que não dissesse respeito a uma condição divina ou a monarquia. Perfeito? Quando essa carta sai para uma mulher, é para a mulher se considerar, cogitar, se ela está correspondendo a essa energia interna. Ou seja, se ela se deu todo o valor que ela podia se dar, se ela está correspondendo àquele elemento energético desejante dentro dela, eu estou fazendo o que eu queria fazer, e então corrigir isso. E se está fazendo, usar esse poder para escolher o que bem lhe aprouve. E se sai para um homem, diz que o homem tem que desenvolver esse potencial dentro de si mesmo para não ser uma marionete nas mãos de uma mulher ou de outro homem que tenha desenvolvido isso e esteja usando mal. Seja para o homem, seja para uma mulher, é para você olhar se você se deu todo o valor que você podia, se você tem essa paixão pela vida dentro de você e se você está no controle. Perfeito, meus queridos? Então, terminamos aqui o naipe da Rainha de Copas, vamos para o Rei de Copas. E na carta do Rei de Copas, a gente vê um rei, né? Barba muito bem feita, coroa na cabeça, ele tem uma túnica púrpura, ele está sentado num trono, os braços do trono aí, ó, nos dois braços do trono, a figura do caranguejo, no chão o caranguejo, na verdade o chão é um pier, ele construiu um pier, então ele não toca na água, ele está na terra e para ele se aproximar da água, ele se aproxima a partir de um dispositivo, ou seja, com cuidado, com cautela, ele não mergulha, ele está sobre o pier, na condição de um caranguejo, que não é nem senhor da terra, nem senhor da água. E veja a posição que ele tem, a taça, como se oferecesse a alguém ou a qualquer um. Pois bem, o Rei de Copas é Orfeu. Orfeu, que é filho de Apolo. Apolo é o deus Sol, não é isso? A gente viu ele nos arcanos maiores, ele representa a carta do Sol. E Apolo representa a harmonia cósmica, o equilíbrio absoluto, né? Na árvore da vida o Sol está ali, ó, no meio, depois a Lua, bem pertinho da gente, estabelecendo o fundamento, né? O belo e o fundamento, o rosto da noiva e o vestido da noiva. E a harpa de Apolo representa a harmonia, né? É uma harmônica, do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tons harmônicos, legal?
A gente vai ver mais sobre essa harpa quando a gente estiver falando do naipe de ouros. E Orfeu é filho de Apolo com Calíope, uma ninfa famosa, inspiradora de muitos poetas. Não há muito tempo, neste ano ainda, no ano de 2023, Calíope foi usada como personagem de uma série da Netflix chamada Sandman. Tem um episódio lá que tem Calíope como prisioneira de magos, né? Usaram um sigilo, trouxeram a Calíope, e a Calíope tinha que inspirar escritores a escrever grandes romances. Então, Apolo e Calíope. E Orfeu cresceu com os talentos de Apolo. Então ele era um grande adivinho, tinha uma visão de longa distância. Ele era um músico fantástico, sem igual. Ele podia encantar qualquer coisa com o som da sua harpa. Não só objetos vivos, mas também os deuses, os mortais e os elementos. Ele podia controlar os elementos com a sua harpa. E Orfeu era um grande curador, também estudou medicina. Legal? Orfeu participou da aventura de Jasão e dos Argonautas, que teve uma série de complicações porque Jasão e Medeia agiram fora do protocolo, sem verdade, sem justiça, assassinando o irmão de Medeia, que era Absirto, um assassinato cruel. E os deuses ficaram irritados, irados e puniram a expedição dos Argonautas. Quando Orfeu volta, ele já estava de certa forma meio ferido por essa aventura que não terminou como gostariam. Então ele conhece uma mulher, Eurídice, e se apaixona perdidamente por Eurídice. E eles vivem um grande romance. Mas um dia, lá nas planícies da Trácia, Eurídice é ofendida por uma serpente venenosíssima e não houve tempo de Orfeu intervir para poder salvá-la. Ela morre. E quem morre vai para o submundo. Submundo. E nós já vimos isso quando a gente estava lá na carta 8 do naipe de copas, quando Psique estava desistindo e indo para o submundo, né? Então ela tinha que morrer, a carta da desistência, uma desistência positiva, que significa desapego. Bom, Eurídice morre e vai para o submundo, e Orfeu não aceita aquela situação. Ele pega a sua harpa, e ele encanta Caronte, ele encanta Cérbero, e ele encanta Hades, e ele encanta Perséfone, e ele pega a alma de Eurídice para trazer de volta. Só que Hades se liberta e fica muito impressionado. Fala, olha, foi isso magnífico. Tão magnífico que eu vou permitir que você leve Eurídice com você, desde que você caminhe na frente, ela atrás, e que você não olhe para trás, até sair do submundo. Mas Orfeu teme. Orfeu tem uma ferida. A história de Jasão e os Argonautas deixou essa ferida em Orfeu. E quando ele estava quase saindo do submundo, ele olha para ver se Eurídice o acompanhava. Olha o medo aí. E a alma de Eurídice é puxada de volta para o submundo. Então Orfeu termina sua vida como compositor, como adivinho, como curador. E no finalzinho da vida ele tem um problema lá com os fiéis que exerciam a fé a Baco, né? A Dionísio, as bacantes. E as bacantes acabam matando a Orfeu. Bom, Orfeu é o curador ferido, assim como Quiron. Por isso a taça está na mão como se oferecendo. Orfeu é alguém que olha para o passado.
Ele é alguém que não entra absolutamente no domínio da terra, ou seja, da prosperidade, da felicidade, e nem se deixa mergulhar na água, no amor e relacionamento. Ele fica ali no intermédio entre os dois elementos. Ele é o curador ferido. Ele consegue abençoar a todos, ele consegue encantar a todos, ele consegue curar a todos, mas ele não consegue proporcionar isso para ele mesmo. Ainda assim, ele carrega os poderes dos outros naipes. Então, quando essa carta sai, não é nenhum motivo de tristeza, é alegria. Saiu a carta de um rei. Então, meu amigo, você está aqui em Malhut, na Terra, com plenos poderes de amor e relacionamento. Mas a carta traz a graça e o remédio e o caminho, um mapa para que você evite uma rota que vai te impedir de usufruir da graça. Entendeu? Então, se você olha para trás, se você tem uma ferida interna, se você não se desapegou de um passado, se você não se permite começar algo novo, se você não é forte, firme, resistente, persistente, que é a terra, e se você não é transparente, cristalino, se permite conhecer, contempla a beleza, forma, gera harmonia e plena realização dos prazeres, você precisa desenvolver isso em você. Essa ferida passada que não se curou precisa ser trabalhada, precisa ser esterilizada, precisa ser tampada, precisa cicatrizar. Perfeito? Então, eu estou com todos os poderes do amor e do relacionamento, mas eu tive um amor no passado que foi, olha, precário. E daí? Helena também teve. Helena perdeu o Menelau, foi para Paris, ficou com Teseu, perdeu Teseu, voltou para Menelau. E continuou sendo Helena. As pessoas vão e vêm. Legal? Ah, mas na minha família eu tive um problema. Tá, faz terapia se for preciso. Olha para dentro, revive a situação, volta no tempo, perdoa. Perdoar não é andar de mão dada, não. É não deixar aquilo mais te gerar sentimentos, emoções. Então, qualquer que seja o trauma, a ferida, o rancor, o preconceito que está aí dentro de você, impedindo que você use os poderes da água, amor próprio, energia, capacidade de selecionar aquilo que vai te fazer feliz daquilo que representa nitidamente um problema. Você pode até se esforçar, você tem energia para isso, mas saiba selecionar. Tem coisa que dá para selecionar à primeira vista. Legal? Cure essa ferida, se trate, beleza? Concentre-se em você. O amor e relacionamento, como nós vimos, começa no página e tem a ver com amar a si mesmo, para depois romper a linha tênue e gerar energia para se esforçar pelo outro. E depois ter isso tão maduro dentro de si que você já seleciona suas aventuras. Na verdade, o que há de melhor vem até você. Você está vibrando nessa polaridade. E quando você chega no rei, então, que era para curtir as pampas, você vai deixar que velhas feridas, velhos traumas, velhas mágoas te impeçam de usufruir disso? Não. Cure isso aí
metiolate já vai resolver, pessoal. Passar um alquinho, lava com sabão e bota secador para secar essa ferida. Acaba com isso, legal? Lapidação da alma é isso também. Não negue um poder sensacional como é uma tirada de Rei de Copas numa leitura de tarô. Perfeito? Cada um conhece a si mesmo, mas a carta sempre traz a ambiguidade para que você possa se acertar consigo mesmo. E consigo mesmo estando acertado, está acertado com Deus, com os arcanjos, com as energias cósmicas, que como todos nós sabemos, são benevolentes. O universo te ama, o universo é apaixonado por você, o universo se esforça para que você se dê bem. Entendeu? O universo quer que você atraia o que há de melhor para a sua vida. É isso, pessoal. Bom, eu fico por aqui. Agradeço muito a todos que assistiram o vídeo. Se fez sentido para você, se é uma ferramenta de transformação na sua vida ou de alguém que você gosta, curta, compartilhe, use à vontade, beleza? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, que é exatamente o naipe de paus e depois as cartas da corte. Deus abençoe a todos.